Começando do início, eu comecei a estudar a criptomoeda de forma autônoma. Eu fui pela internet, comecei a pesquisar vídeos, ler algumas postagens, ler materiais, mas principalmente ver o que as pessoas estavam falando desse tema. Se tinha uma coerência ou não, quais que eram as opiniões contrárias, a favor. E dentro das criptomoedas, eu compreendi que a mais conhecida e famosa, ainda é hoje, é o Bitcoin. Eu procurei pesquisar como é que foi o surgimento, como é que foi o andamento dele ao longo do tempo e aos pouquinhos eu comecei, de certa forma, experienciar com ele. O que era comprar, vender, que é um tipo de renda variável, que utiliza uma plataforma independente. E mais recentemente, de um ano para cá, comecei a estudar a IA. E hoje em dia a gente tem diversas IA. As mais famosas são o ChatGPT, que tem a versão gratuita e paga. Tem a Gemini, que é do Google. Tem a chinesa da DeepSeek, que é uma chinesa que veio aí esse ano, estourou bastante. E tem algumas outras também, mas as que eu mais estou utilizando atualmente são essas três. A DeepSeek, a Gemini e a ChatGPT. Me parece que a Gemini ainda está um pouquinho atrás em questão de informações, mas a DeepSeek e o ChatGPT, a versão gratuita, está muito legal. Tu pode fazer vários trabalhos lá de perguntar informações, pesquisa. Hoje até eu descobri uma outra também que analisa um pouco mais uma base de dados até um pouco mais científica, quando tu quer uma documentação mais específica de algo. Mas é bem interessante, porque provavelmente é uma área que vai evoluir bastante, vai crescer bastante. Então, em todos os ramos da nossa vida, da sociedade, vai ter a IA se especializando em algo. E dentro da própria IA, tu pode criar agentes de IA, que daí é como se fosse uma especialização dentro da IA. Um nicho mais específico de um determinado assunto, de um determinado termo. Então, estudar inteligência artificial, começar a escutar uns podcasts, ler uns artigos, acho que vale muito a pena, e a própria ferramenta da gente utilizar no nosso dia a dia. Mas com aquele cuidado, sempre fica pensando, será que eu vou utilizar só IA e vou ficar burro? Não vou mais conseguir escrever um texto, não vou mais ter uma ideia própria, né? Então isso é uma questão bem importante também de você estar consciente de usar aquela ferramenta, mas não simplesmente usar e esquecer. Você tem que revisar, você tem que dar os prompts de comando, porque a IA ela responde muito bem, mas tu tem que dar o comando, o ser humano tem que dar o comando. E fazendo um link com as criptomoedas, que também é um assunto super atual, que provavelmente vai crescer bastante, no último um ano para cá, teve várias empresas, tanto estatais, os governos de alguns países, como empresas particulares, anunciando que estão aderindo ao Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa. Então, a tendência é muito grande, a chance mesmo, que isso vá crescer bastante nos próximos anos. Claro que sempre vai existir um risco, mas esse risco ao longo dos anos é cada vez menor. Então, a tendência que ele vá crescendo e se expandindo é praticamente certa, está muito grande mesmo, muito grande. E agora a gente está no momento de alta do Bitcoin, que ele atingiu a máxima histórica dele, então é uma alta que ele nunca atingiu antes, então realmente é uma alta que nunca foi alcançada antes, tá? A gente está no momento de alta e provavelmente ele vai subir mais. Então agora não é o melhor momento para você entrar nisso, porque agora a gente está no momento que está tudo em alta, mas vai ter momentos que ele vai voltar a baixar. Talvez não tanto como baixou há uns meses atrás,
mas sempre tem uma oportunidade. E a IA também. A IA, ela está num momento que ela está crescendo, então você que começar a estudar agora, você já vai sair na frente de muitas pessoas. Então fique atento e ligado para isso. Inteligência artificial e criptomoedas. Como é que você pode utilizar, como é que você pode experienciar isso? Tem uma série de pessoas falando no próprio YouTube, muito vídeo bom explicando. Então, são duas tendências bem interessantes. As criptomoedas, o Bitcoin, no caso, você pode adquirir por uma corretora ou por banco, mas o legal são corretoras. Tem corretora brasileira que você pode comprar praticamente custo zero. Pode ir acumulando gradativamente, pensar assim numa reserva de longo prazo, deixar guardado 1 ano, 2, 3, 5, 10. E utilizar, daí no caso pode até utilizar a IA para estudar esses temas. Então, é isso aí. Até mais.